Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o nosso último encontro, né? Já ficamos com o coraçãozinho apertado. O último encontro da nossa turma básica para concursos. Na verdade, a nossa última aula e aula de questões. São 2 aulas, fizemos a 9ª aula só com questões. Hoje, nossa última aula só com questões de novo. Mais uma vez, eu digo a você que o ideal seria que você se testasse, né? Pegasse essas questões, se não me engano são 30 e poucas também hoje, 32, não me lembro direito, e tentasse resolvê-las sozinho. E depois então assistisse à correção, aos comentários comigo. Porque a graça é essa, não é? Você viu toda aquela teoria comigo. E agora que você tentasse aplicar nas questões. Poxa, errei, então é porque eu ainda não estou muito bem em crase. Errei 2 questões de crase, então preciso fazer uma revisão em crase. Ou então, poxa, errei 2 questões de concordância, então ainda não estou bem em concordância. Vou rever aqueles assuntos, né? Aquele assunto concordância. É exatamente para isso que é interessante que você resolva as questões sozinho antes de eu comentá-las, de eu corrigi-las. Tá bom? Então vamos lá? Vamos trabalhar? Então vamos ver. E a primeira questão é exatamente crase, ó. Quanto à ocorrência do sinal, do acento, perdão, indicativo da crase, assinale a alternativa correta. Correta, minha gente. Letra A. O jogo Monster Ball destina-se a jovens com boa coordenação motora. O que se destina a... Mas eu vou ter crase antes de jovens? Não. Jovens aí, né? Esse A antes de jovens é tão somente uma preposição. Preposição sozinha não tem acento. Augusta, e se fosse assim a frase? Eu fiz elogios às jovens que passavam na passarela. Eu fiz elogios, quem faz elogios a... As jovens, é porque é a mais as. Então, as jovens que passavam na passarela com crase. Estaria certo, mas a jovens sem acento. Letra B. O garoto estava acostumado a vários brinquedos com controle remoto. Gente, vamos lá. Quem está acostumado a. Perfeito. Agora, antes de vários... Eu uso crase? Não. Por que não? Vários é masculino plural. Se eu quisesse usar um artigo, seria o artigo os. E eu diria assim, aquele jovem está acostumado aos vários brinquedos, aos vários jogos que tem de controle remoto. Agora, a vários, sempre sem acento. Ok, letra C. O menino preferia um jogo de videogame a uma bola. Augusta, você na outra aula explicou essa regência do verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Perfeito. Só que antes de uma, vamos lembrar isso? Vem aqui pertinho, tete a tete. Gente, antes de uma, você vai usar o acento quando uma for numeral representando hora. A uma em ponto estarei lá. Nos encontraremos a uma em ponto. Aí temos crase. Agora, entreguei o documento a uma pessoa que me procurou. Sem acento. Fiz elogios a uma, uma prova que li. Esse uma aí é artigo indefinido. E antes do artigo indefinido, não temos crase. Então, há uma bola sem acento. Letra D. O pai endereçou à bola um olhar de saudade. Olha bem, observe que essa frase tem 2 elementos aí em posição trocada. O pai endereçou o quê? Um olhar de saudade. A quê? A bola. Quem endereça um olhar a alguma coisa. Então, aqui, a mais a. Acento nesse a.
Gabarito D de dado. O menino girava a bola como a procurar alguma coisa. Minha gente, quando nós teremos crase antes de verbo? Nunca. Então, a procurar. Procurar é verbo. Vou ter acento aí quando? Em hipótese alguma. Nunca. Sem acento. Então, gabarito D de dado. Muito bem. Número 2. Nos trechos que os tempos são decididamente outros. Times de monstrinhos tentavam se destruir mutuamente. Os advérbios em destaque exprimem correta e respectivamente ideia de... Então a banca numa questão como essa, ela quer nada mais, nada menos que você diga, quando ele fala exprimem uma ideia, quer dizer, esses dois advérbios têm sentido de quê? Decididamente e mutuamente. Vamos lá. Decididamente, condição que os tempos são decididamente outros. Você acha que isso aí é condição? Não. Intensidade? Claro que não. Afirmação? Bom, afirmação, eles são decididamente outros. Não, pode ser afirmação. Ó, decididamente, realmente outros. Muito bem. Agora, deixa eu ver a letra D. Tempo e condição, claro que não tem nada de tempo. Depois, dúvida, se eu digo são que os tempos são decididamente. O decididamente, minha gente, não é dúvida, ao contrário, é afirmação. Então, gabarito C de casa. Muito bem. Número 3. Considere os períodos abaixo. Vamos lá. Considere os períodos abaixo. Cantar para o bebê é fundamental. Incentivá-lo em avanços cognitivos é imprescindível. Hoje está mais do que provado que é o casal, a família e, eventualmente, um profissional modernamente orientado, blá, 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 blá. As palavras destacadas podem, olha bem, peraí, deixa eu ver aqui para você, ó. Palavras destacadas e não tão destacadas. Vamos ver, ó. Cantar para o bebê é fundamental. Incentivá-lo em avanços cognitivos é imprescindível. Hoje, ó, imprescindível é a primeira. Hoje está mais do que provado que é o casal, a família e, eventualmente, um profissional modernamente orientado. As palavras destacadas são essas. Então, as palavras destacadas podem ser substituídas correta e respectivamente, sem alteração de sentido, por imprescindível. Uma coisa imprescindível é uma coisa impenetrável? Não. É uma coisa renunciável? Não. É uma coisa compreensível? Não. É uma coisa inacessível? Não. É uma coisa indispensável? Perfeito. E a outra palavra, que é hoje está mais do que provado que é o casal, a família e, eventualmente, um profissional. Eventualmente, quer dizer, casualmente, um profissional. Gabarito é. Muito bem. Questão número 4. Vamos lá. Assinale a alternativa cujo termo destacado do contexto é empregado em sentido figurado. Vamos lembrar isso de novo. Sentido figurado, quer dizer, não é aquele do dicionário, não é o literal. Então, o sentido do dicionário, o literal, é o que a gente fala de sentido denotativo, lembra? Muito bem. O sentido figurado é o sentido que a gente usa com o diferente daquele que está no dicionário. É o figurado que a gente chama de conotativo. Então, ele diz que é empregado em sentido figurado. Sou, portanto, solidário com pais que se queixam dos excessos da propaganda infantil. Solidário, solidário mesmo, não é figurado. Ainda assim, parece-me despropositada a resolução número 163 do CONANDA, despropositada.
Perfeito, não tem nada de figurado. Toda e qualquer publicidade dirigida ao público com menos de 18 anos. Dirigida ao público com menos de 18 anos. Também não tem nada figurado aí. Talvez, mas recorrer a essa medida e a outros expedientes. Outros expedientes, nada figurado. Preservar um dos pilares da democracia, que é a liberdade de expressão. Quando eu digo um dos pilares da democracia, os pilares são aquelas partes que sustentam, né, um grande edifício, uma grande construção. Ou seja, são a base, a sustentação. Então, quando eu digo pilares da democracia, aquilo que sustenta a democracia. Mas é claro que democracia não tem pilares. Isso aqui é sentido figurado. Gabarito é. Muito bem. Questão número 5. Assinale a alternativa correta quanto à concordância de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Letra A. Existe algumas questões a respeito da proibição que precisam ser discutidas. Gente, existe algumas não. Existem algumas questões a respeito da proibição que precisam ser discutidas. Então, letra A, errada. Vamos ver a B. Fazem alguns anos que as ONGs de defesa das crianças lutam para coibir propagandas abusivas. Minha gente, esse aqui é um dos erros mais comuns, é um dos erros que as pessoas realmente mais cometem falando no dia a dia e tal. Mas vamos lembrar essa regra? Verbo fazer, indicativo de tempo decorrido, tempo passado, não vai ao plural, é invariável. Então eu digo assim, você começou a estudar agora, você encontra seu amigo lá no shopping, aí ele diz assim, e aí, tá fazendo o quê? Tô estudando para concurso, né? Essa instabilidade toda, vou tentar um concurso e tal. Aí ele diz assim, isso mesmo, faça isso mesmo. Nossa, eu também estou estudando, já fazem uns 8 meses que eu estudo. Já fazem uns 8 meses, aí você não vai falar porque você é educado, né? Mas você vai pensar, meu filho, você tem que estudar português mais 8 anos, né? Fazem 8 meses que eu estudo, não vai dar certo. É preciso 8 anos. Então, gente, faz 8 meses que eu estudo. Faz 5 anos que eu moro aqui. Faz 10 anos que me mudei para cá. Então, errada a letra B. Faz alguns anos que ONGs de defesa das crianças lutam. Então, errada a letra B. Vamos ver a C. Havia meses que a proposta para regulamentar a propaganda infantil vinha sendo discutida. Havia meses, verbo haver, com sentido de tempo decorrido. Perfeito. Que a propaganda para regulamentar que a proposta para regulamentar a propaganda infantil, a proposta vinha sendo discutida. Tudo certo, o gabarito é C de casa. Vamos ver a outra. Foi intenso o debate para definir quais produtos não poderiam mais ser anunciados. Senhor, quais produtos não poderiam mais ser anunciados? Errada a D. Letra E. A resolução não cita as empresas, mas sim qual produtos não poderão ser anunciados. Gente, presta atenção. Se você lê correndo, às vezes, você não percebe o erro. Não é verdade? Você passa batido, o erro bate aqui e vai. Você nem percebe, olha. A resolução não cita as empresas, ok até aí. Mas sim, quais produtos ela cita, quais produtos não poderão ser anunciados. Então, errada a letra E, errada a D, errada a B e errada a A. Gabarito C de casa. Muito bem? Questão número 6. Releia as frases. Prefiro trilhar os caminhos da verdade. Não se esqueça de levar um capacete. Assinale a alternativa em que os pronomes que substituem as expressões em destaque, claro que são essas, né? Os caminhos da verdade e um capacete. As expressões em destaque estão corretamente empregados de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
Ou seja, de novo, aquela questão de substituir um nome por um pronome. Isso cai muito, gente. Vamos ver a primeira? Vamos ver se você se lembra desta aula de uso e colocação de pronomes que eu dei a você. Prefiro trilhar os caminhos da verdade. Como eu vou substituir os caminhos da verdade? Lembra quais os primeiros passos que eu disse que você tem que dar? Primeiro você vai olhar o termo que você vai substituir. Ele é objeto direto? Ele é objeto indireto? Prefiro trilhar o quê? Quem trilha, trilha algo. Verbo transitivo direto. O que você vai substituir é objeto direto. Então, o lhes você já descarta. Lhe e lhes você já descarta. Lembra disso? Muito bem. Vamos ver se tem algum lhes aqui para a gente cortar. Logo na letra A já tem. Depois eu tenho na letra C. Ih, já matei 2, hein? Vamos voltar. Trilhar os caminhos. Aí você já viu que o lhe e o lhes você não pode usar. Agora você vai para a segunda parte do raciocínio. Trilhar é verbo no infinitivo. O infinitivo aceita ênclise? Aceita que eu coloque o pronome no final? Aceita. Tá, muito bem. Só que esse verbo termina em R. Este verbo termina em R. O que acontece quando o verbo termina em R, S ou Z? Tiramos o R, tiramos o S, tiramos o Z e usamos lo, lá, los, las. Tiramos o R, tiramos o S, tiramos o Z e usamos lo, lá, los, las. Então, vamos tirar este R e vamos escrever trilhar os caminhos, trilhar-los, com acento aqui, hein? E aí, olha aqui, trilhar-nos já está errado. Trilhar-los e trilhar-los. Ou é D ou é E. Vamos ver a segunda substituição. Não se esqueça de levar um capacete. Vamos lá, gente. Mesmo raciocínio. Quem leva, leva algo. Verbo transitivo direto. Um capacete é objeto direto. Então, o lhe eu já descarto. Muito bem. Levar é infinitivo de novo. Termina em R. O que vai acontecer? Tiramos o R e usamos lo, porque capacete é masculino singular. Então, levar um capacete, eu vou tirar o R aqui, vai ficar levar-lo. E aí, ó, levar, não se esqueça de levá-lo, não se esqueça de levar-no. Não, tá errada, é essa que é a certa. Gabarito D de dado. Muito bem. Número 7. O acento indicativo de crase está empregado corretamente na frase, de novo, crase. Vamos lá, letra A. A autora faz referência à contribuição de alguns estudiosos para o entendimento do que seja a sorte. A autora faz referência à contribuição de alguns estudiosos. Faz a pergunta aqui, ó. Quem faz referência a. Muito bem. Preposição a eu já tenho. Antes da palavra contribuição, eu uso o artigo definido a. Então, a mais a. Juntam-se os dois, acento nesse a. Tá certa? Já achei. Gabarito A. Vamos ver a B. A autora atribui a sorte de algumas pessoas a uma tendência para buscar significados nos acontecimentos. A autora atribui o quê? A sorte de algumas pessoas. A que ela atribui? A uma tendência. Falei disso hoje com você. Antes de uma, teremos acento quando uma for numeral representando hora. Lembra? Esse uma aqui é artigo indefinido. Vai ter crase? Não. Tira esse acento aí. Então, errada a letra B. A C. A autora faz uma crítica a algumas pessoas. Já cantei essa pedra também, se não me engano, na aula passada. Antes de alguma, algumas, alguém, vamos ter crase quando? Nunca. Errada a letra C. A autora recorre a pesquisas práticas. Gente, quem recorre, recorre a. Quem recorre, recorre a. Preposição eu tenho. Só que pesquisas está no plural. Então, ou eu digo que ela recorre às pesquisas, com acento, ou recorre a pesquisas, e aí sem acento. Então, errada a letra D. A autora recusa-se a crer
que todos os fatos rotineiros, blá, 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 blá. Ela recusa-se a crer. Crer é verbo. Quando eu vou ter acento grave antes do verbo? Nunca. Então, errada. Então, minha gente, gabarito A. Muito bem. Número 8. Quanto ao emprego ou não da crase, as frases, vamos lá. Quando vieram ao mundo, eram de uma feiura que levava... Bom, vamos ver. O Instituto Chico Mendes dedica-se, completam-se correta e respectivamente em... Gente, eu não entendi, Augusto, essa questão. Gente, quando vieram ao mundo, eram de uma feiura que levava... Você vai escolher qual o trecho que completa essa frase. Que levava, blá, 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 blá. E a outra? O Instituto Chico Mendes dedica-se... E aí, qual o trecho que completa? Dedica-se a quê? Bom, quando vieram ao mundo, eram de uma feiura que levava à comoção. O que leva, leva a alguma situação. Esse a comoção tem que ter crase. Quem leva, leva a, preposição a. Antes de comoção, eu uso o artigo definido a mais a. Então já está errada a letra A. Porque levavam a comoção. Então vamos ver se tem mais alguma errada? Tem, a letra E, ó. Muito bem. Agora a segunda. O Instituto Chico Mendes dedica-se, quem se dedica a conservar a biodiversidade. Atenção com esta letra B, pegadinha para aluno desatento. Augusta disse que antes de verbo não tem crase. Então o Instituto Chico Mendes dedica-se a conservar. Ok. Até aí, ok. Só que quem conserva, conserva algo. Conservar a biodiversidade. Se o verbo conservar não pede preposição, eu vou ter crase no a biodiversidade? Não. Esse a aqui é só preposição. E esse a aqui é só artigo definido. Então também não tem. Então, errada a letra A, errada a letra B. E aí, vamos voltar. Quando vieram ao mundo, eram de uma feiura que levava à comoção. Ok. O Instituto Chico Mendes dedica-se a conservar. Crase antes de verbo? Errada a letra C. E aí, certo, certo e certo. Gabarito D de dado. Presta atenção, então. O Instituto Chico Mendes dedica-se a quê? A conservar. Antes de verbo não tem. Só que conservar o quê? A biodiversidade. Quem conserva, conserva algo. O verbo conservar é transitivo direto. Não pede preposição. Então, aquele a sem acento. Gabarito D de dado. Muito bem. Ótimo. Questão número 9. Vamos lá. O pronome destacado em, vamos lá, árvores onde faziam ninhos pode ser substituído sem alteração de sentido por, minha gente, isso é uma coisa que cai muito e eu vou até aproveitar para falar de novo com você sobre isso. Eu acho que eu falei bastante até ao longo das nossas aulas, mas eu vou falar de novo. As bancas adoram cobrar isso em prova, a história do onde e do aonde. Qual é a diferença de onde para onde, Augusta? Primeira coisa que eu quero que você ponha na sua cabeça, tanto onde quanto aonde são elementos que fazem referência a lugar. Tanto onde quanto aonde fazem referência a lugar. Você não pode dizer assim, ó, os primeiros meses do ano, quando houve muita chuva no Rio, foram de muito cuidado do governo. Os primeiros meses do ano, olha bem, os primeiros meses do ano onde houve muita chuva. Onde houve muita chuva, eu estou falando dos primeiros meses do ano. Primeiros meses do ano é uma referência a tempo. Eu não posso usar o onde é referência a lugar. Então, os primeiros meses do ano, meses em que houve muita chuva, meses nos quais houve muita chuva, meses quando houve muita chuva. Eu posso usar o quando, mas o onde não.
Se eu estou falando de meses do ano, a minha referência é temporal, então eu não posso usar o onde, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você ponha na sua cabeça, onde e aonde só podem fazer ligação a elementos que se refiram a lugar. Tá. E qual é a diferença entre os dois? Você ainda não disse, Augusto. Gente, onde e aonde, a diferença é esse a. E é o a mesmo, eu não estou brincando. Você vai usar o aonde quando o verbo pedir a preposição a. Aonde você vai amanhã? Quem vai, vai a. Então é aonde. Aonde ele se dirigia quando eu o encontrei? Aonde ele se dirigia? Quem se dirige a. Então é aonde. Agora, onde você mora? Porque quem mora, mora em. Onde você guardou as joias? Quem guarda as joias em. Então, se o verbo pede uma preposição em, você não vai usar aonde, você vai usar onde. Então, olha aqui. Árvores onde faziam ninhos. Pode ser substituído sem alteração de sentido por árvores com que não. Árvores as quais não. Árvores das quais faziam ninho não. Árvores nas quais ou em que. Eu tanto posso dizer árvores em que faziam ninhos. Árvores são lugares. Árvores em que eles faziam ninhos. Árvores nas quais eles faziam ninhos. Perfeito. Em que ou nas quais. Os dois igualmente certos. Agora, árvores pelas quais também não, gente. Sem dúvida, gabarito D de dado. Muito bem. Ok. Gente, deixa eu puxar uma tela branca para mostrar uma coisa a vocês. Olha aqui. A cidade. Deixa eu ver. Houve a enchente. Foi prejudicada durante a época as chuvas eram frequentes. Vamos lá, ó. A cidade houve enchente. Como é que eu vou preencher essa frase? Aí você pensa assim, houve uma enchente em algum lugar, não é isso? É. Cidade é um lugar. Então, eu posso usar aqui 3 formas. 3, a cidade em que houve enchente. A cidade na qual houve a enchente. A cidade onde houve a enchente. Muito bem. Foi prejudicada durante a época as chuvas eram frequentes. Gente, a época. Lá na frente eu falei de lugar, cidade. Agora eu estou falando de tempo. Aquela época. Aqui eu posso usar onde? Não. Então elas foram, a cidade foi prejudicada durante a época em que as chuvas eram frequentes. Época na qual as chuvas eram frequentes. Época quando as chuvas eram frequentes. Aqui eu posso usar em que, na qual ou quando, mas o onde não. Por que eu não posso usar o onde? Porque aqui eu não estou falando de lugar, eu estou falando de tempo, a época. Então, época em que, época na qual, época quando as chuvas eram frequentes. Augusta, quer dizer que existem situações em que eu posso usar os 3, em que, na qual, quando, ou em que, na qual, ou onde. Exatamente. O que eu quero que você entenda é a grande diferença entre eles. Se eu estou falando de uma cidade, eu estou falando de lugar. Posso usar o onde. Mas se eu estou falando de época, de década, de século, eu estou falando de tempo. E se eu estou falando de tempo, eu não posso usar o onde nem aonde. E repetindo, a diferença entre os dois é que se o verbo pedir o a, eu digo aonde você vai, aonde você se dirigia. Se o verbo não pede o a, eu digo onde você guardou o dinheiro, onde você fez o curso, onde você morou.
Quem mora, mora em. Quem guarda o dinheiro em. Quem faz um curso em algum lugar. Tá bom? Isso cai muito, minha gente. Muito. No próximo bloco, continuamos com as nossas questões. Até já.